Bom domingo a todos, um dia maravilhoso, meio friozinho, mas está pelo menos um sol ensolarado, então eu adoro esses dias de sol com frio, né? Meu nome é Luiz Bert, eu vou fazer a abertura hoje pra gente, e eu escolhi um capítulo deste livro, O Pão Nosso, que é um livro escrito por Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel. E é um livro bastante interessante para quem tiver interesse e gostar ao praticar o Evangelho no Lar. É um livro interessante para você ter e consultá-lo. Ele é um livro que tem vários capítulos e a forma que Chico Xavier escreveu esse livro através do Espírito de Emmanuel, ele pega trechos da Bíblia, então pequenas frases que estão nos Evangelhos de todos os apóstolos, e ele discorre sobre aquela frase. Então Emmanuel dá um pouco de luz sobre o que Jesus quis dizer com aquela frase, né? Ele ajuda a gente sabe que Jesus não disse, ele quando entregou o Evangelho através dos apóstolos, ele falou através de parábolas. Então Emmanuel usa essas parábolas que Jesus deixou, essas frases que Jesus nos deixou através do seu testemunho, e ele elucida essas frases para a gente. Ele traz uma explicação um pouco mais clara para os dias atuais. Então, eu vou ler esse capítulo que eu escolhi para a gente falar hoje é o capítulo 117 do livro Pão Nosso. O título é Em Família. Então eu achei bem interessante esse texto, porque é um texto talvez mais atual do que a gente imagine, né? Que às vezes a gente fala, a instituição da família está quebrada. A instituição da família não existe mais. Né? Então, aqui vem o Evangelho nos dizer, né, e Emmanuel vem reforçar a importância que Jesus dá a este tema. Então, eu vou ler. O primeiro é a frase que está na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, isso é o que foi escrito pelo apóstolo Paulo na primeira epístola que ele fez ao Timóteo, no capítulo 5, versículo 4. Então, o que Paulo quis dizer com isso, né? Que é uma frase que ele traz dos ensinamentos que ele vivenciou testemunhou com Jesus. E aí Emmanuel fala, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Olha que interessante, né? Emmanuel traz aqui como a gente quer ser um líder, às vezes, né, de 10, 100, 200, 300 pessoas no nosso trabalho ou na nossa comunidade, se a gente ainda não aprendeu a cuidar daqueles que estão próximos da gente, a nossa família. Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Então aqui, Jesus nos lembrando, Emmanuel trazendo na explicação do que Jesus quis dizer com aquela frase. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. Então são duas coisas que não combinam. Você ser um bom pregador e um mau servidor. Um tempo atrás já, né, o Divaldo Pereira Franco, que é um grande divulgador da doutrina espírita, que é o criador, né, o fundador da Casa Mansão do Caminho em Salvador, ele deu uma entrevista para o Jô Soares. E na entrevista ele falou uma coisa que para mim vai diretamente com essa frase, né? Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. Ele falou o seguinte, que ele prefere um ateu, é mais válido um ateu sincero do que um religioso hipócrita. Olha que frase interessante. Eu posso ser, mesmo se você for um ateu, mas se você praticar a caridade, se você ter humildade e você ser honesto, é melhor do que você ter palavras bonitas, estar na frente de várias pessoas e falar coisas bonitas e virar as costas e praticar coisas ruins. Falar mal dos outros,
desejar em pensamento o mal dos outros. Então isso que está nessa frase aqui, o bom pregador e o mau servidor. Ou seja, Jesus e Deus não querem que a gente fale coisas bonitas somente. O que Ele quer? Que a gente pratique o cristianismo. Praticar o cristianismo, estou indo ao extremo de mesmo se eu for ateu, mas se eu praticar o bem, eu estou praticando o cristianismo. Que Jesus não disse que a gente tinha que ter uma religião específica. Jesus disse, e Deus nos disse que a gente tinha que amar ao próximo como a gente se ama. Ajudar uns aos outros, praticar a caridade. E aí ele continua, o apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante dos enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então aqui ele fala, de novo, que para a gente praticar a piedade, começando dentro do lar. Normalmente, as nossas maiores provas estão dentro da nossa família. Se você for olhar casos de violência doméstica, onde elas acontecem? Violência contra as mulheres. Onde elas acontecem? Dentro do lar, naquele núcleo familiar. Violência contra as crianças. 70% dos casos de violência contra mulheres e crianças acontecem dentro do núcleo familiar. Olha a importância da família, gente. Nós não estamos na família em que nascemos ao acaso. Aliás, segundo a doutrina espírita, o acaso não existe. Está tudo planejado. Existe o livre-arbítrio e existe o planejamento divino. Então existe um planejamento. E a família é parte fundamental deste planejamento. Não tenham dúvida, nós nascemos numa família, seja por planejamento próprio, seja por espíritos que nos querem bem, que ajudaram que aquilo acontecesse. Mas estamos num núcleo familiar por um motivo, isso com certeza. E aí ele continua, conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos, espiritualmente, entre os que lhe agregam ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. Então, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ou seja, nós somos seres, o espírito é infinito. O espírito, ele não morre, certo? A gente sabe, através do espiritismo, do que trouxeram na revelação, que o espírito continua, existe vida após a morte. Então, essa nossa encarnação é transitória. Nós vamos passar aqui 100, 90, 80 anos. O que é isso perto do infinito? Se a gente for parar para olhar sobre a perspectiva, Jesus Cristo já era um espírito da esfera crística há 4 bilhões de anos, antes da Terra ser formada. Então, olha quanto tempo a gente ainda tem pela frente. Então, a gente diz, quero ser um espírito super elevado. Tempo. É isso que o Espiritismo nos traz. Tenha paciência, tenha fé, trabalhe no bem. Até tempo. Jesus Cristo já era o espírito crístico. Já era o espírito mais elevado do planeta Terra há 4 bilhões de anos. O planeta nem existia. Ele auxiliou no processo de formação deste planeta. Então isso é perspectiva, isso é tempo. Olha como o tempo é relativo. A gente olha o tempo sobre a nossa ótica, O que são 100 anos para Jesus Cristo, que já estava nessa esfera 4 bilhões de anos? Isso é muito relativo. Então, tempo é relativo. Como já disse Albert Einstein, a teoria da relatividade. E aí, é impossível... continuando. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Então, ele está falando do lar. Que ainda passam, a gente tem muita prova, como eu falei no começo, salvadoras ou regenerativas dentro do nosso lar. Então são as provas que a gente está passando. Ninguém despreze, portanto, este campo sagrado de serviço
por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Então, reforçando, não despreze essa oportunidade de aprender e de evoluir, de trabalhar e de praticar a reforma íntima, que é o que nós estamos aqui para fazer, a nossa evolução espiritual. E trabalhar, através de trabalhar a nossa evolução, nossa reforma íntima, trazer os outros conosco. Mas não adianta nada, se eu não melhorar, eu querer ajudar o outro. Sabe aquela história do avião, né? Primeiro, caso de descompressão, primeiro coloque a máscara em você para depois ajudar o outro? É exatamente isso que ele está falando. Trabalhe a sua reforma íntima para poder ajudar aquela pessoa que está do seu lado. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, seu primo, seu tio, sua família. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo dentro do lar. De novo, quantas oportunidades Jesus nos dá para praticar o bem. Começando dentro do lar. Não precisa fazer caridade fora, começa dentro. Aliás, toda mudança começa dentro, né? De dentro para fora, não de fora para dentro. A mudança efetiva, ela começa aqui, do nosso coração e vai afetando os outros. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, de novo, antes de eu tentar afetar multidões, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Então esse é o texto que Emmanuel nos traz daquela simples frase do começo, que eu vou repetir: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E aí eu vou trazer um pouquinho do que está na literatura espírita sobre o tema família, porque tem bastante coisa, né? Como eu falei, a família é um elo muito importante segundo o Espiritismo. E tem bastante literatura. Eu separei acho que 4 pedacinhos aqui para a gente aprender um pouco mais através da literatura. E para quem tiver curiosidade, pode procurar. Eu usei o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Nosso Lar como referência. Então, primeiro eu quero trazer no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, a gente já estudou aqui, gente, e não tão longe, leis morais, da lei da sociedade. Dentro do capítulo 7º, então da parte 3ª do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, e ele divide esse livro, Allan Kardec dividiu esse livro, é um dos livros do Pentateuco, que faz parte da doutrina, da codificação da doutrina espírita, e ele divide esse livro em vários capítulos, para ficar mais fácil da gente compreender. Então, na parte 3ª, ele fala das leis morais, que é uma das 10 leis divinas. Dentro dessas leis morais, ele fala da lei da sociedade, no item 6º. E dentro dessa lei da sociedade, fala sobre laços de família. E na pergunta 775... olha a pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta dos espíritos para Allan Kardec: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, a gente voltaria a ser egoísta. A gente voltaria a ser mais animalizado e menos social. É isso que ele está dizendo. Então, quando você ouvir alguém falando, a família não existe mais, família não é importante, olha o que está aqui. Olha o que Allan Kardec nos trouxe em 1860 e alguma coisa. E isso ainda é atual. Aliás, mais atual do que nunca. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ao título: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Sabeis os mandamentos. Então, isso é um dos 10 mandamentos. Não cometereis adultérios, não matarás, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, continuando, esse é o item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos, os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo. Olha que interessante isso. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito.
porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, o corpo, a carne vem da carne. Quando uma criança nasce, ela nasce da união do pai e da mãe, certo? Do sêmen do pai com o óvulo da mãe. Mas isso não é o nascimento do espírito. Só um ser cria o espírito, é Deus. Então, quando aquele espírito que nasce naquele filho que nós temos, não fomos nós que criamos o espírito. Nós fornecemos o material genético para a criação do corpo. Mas quem criou o espírito foi Deus. Então, aquele espírito precede o corpo. Então, aquele espírito, voltando ao tema, foi criado por Deus, não sabemos quando, mas está emprestado para nós cuidarmos dele. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. E por último, para terminar, que meu tempo já está acabando, no livro Nosso Lar, tem no capítulo 46, entre as páginas 254 e 258, André Luiz, ou Emmanuel, explica como André Luiz fez, como a mãe de André Luiz planejou o reencarnamento, fez o planejamento reencarnatório dela, para ajudar o pai de André Luiz. Então, para quem não leu esse livro, ou para quem não lembra da história, o pai de André Luiz, ele estava nas zonas inferiores. E a mãe dele num estado muito elevado, já estava numa zona mais elevada, muito mais elevada que o Nosso Lar. Tanto é que André Luiz, que foi para o Nosso Lar, nem conseguia falar com ela. Ela precisava chegar até ele. Ela, sabendo que o pai de André Luiz estava nas zonas inferiores, por conta de ligações perniciosas que ele teve, com dois outros espíritos que foram amantes dele durante a última encarnação, ela planeja reencarnar com ele, como esposa dele, e os dois espíritos que foram amantes dele, como filhas deles. Então ela receberia os espíritos como filhas. Olha que interessante, parte do planejamento reencarnatório formando a família. Então, gente, mais uma vez, importante os laços de família, importante a relação que a gente tem, importante olhar para dentro desse nosso núcleo, antes mesmo de querer ajudar para fora. Então, com isso, queria pedir a todos que se ajeitem, que relaxem, que levem um pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, que possamos, mais uma vez, agradecer aos Espíritos de Luz por estarmos aqui, termos essa oportunidade de ouvir um pouco das palavras que foram deixadas através dos apóstolos, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nós possamos ter a mente expandida para poder ouvir com o coração os ensinamentos que serão passados para nós hoje aqui, que possamos absorver e que possamos mais uma vez auxiliar no desenvolvimento moral do nosso planeta, auxiliar nossa família acima de tudo, os nossos irmãos necessitados, que tenhamos nos nossos corações a caridade, a compaixão, o amor, que possamos promover a união e o perdão sempre, lembrando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que veio trazer um novo Evangelho, uma nova palavra, onde só existe o amor e a caridade. Que assim seja, graças a Deus. Bom domingo a todos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqueles que estão vindo pela primeira vez e também aqueles que já estão acostumados conosco aqui. Pois bem, quando Cristo nos convoca para um trabalho de autoaprimoramento, de determinação para vencer as nossas más tendências, o que nós fazemos? Desistimos? É impossível? Não posso fazer?
E quando nós que determinamos dentro da doutrina espírita que cremos, não, temos a certeza da reencarnação, dizemos, não, eu protelo para a nossa nova encarnação. Mas que oportunidade nós vamos ter nas novas encarnações? Onde nós iremos renascer? Numa família que hoje nos acolheu bem, nos deu exemplos de vida, nos deu paz, nos deu harmonia, para que nós pudéssemos sanar muitas deficiências dentro de nós? Ou nós vamos cair numa família que, por exemplo, por algum motivo, não nos vai oferecer a oportunidade desse ponto? Nós estamos no lugar certo, no momento certo, e tudo nós dizemos isso, nós espíritas. Mas e esses momentos certos, no momento certo? O que nós estamos fazendo com esses momentos que nós estamos vivendo? Como nós podemos nos preparar para termos a resiliência como essa mulher teve? Era uma atleta experiente, mas estava correndo a primeira maratona, talvez, da sua vida. Mas deu a entender que ela teve, acima de tudo, bom ânimo. Bom ânimo. Quem de nós, por exemplo, enfrenta dificuldades e não encontra apoio, não encontra motivação para viver, motivação para ir em frente com o problema que nós atravessamos? E nós, a quem nós apegamos? A amigos, às instituições religiosas, a profissionais de todas as formas possíveis, mas eles nos falam, tenha determinação, tenha isso, tenha aquilo. Eu não quero, eu não posso, eu não consigo. Todos nós passamos por isto. Todos nós temos dificuldades, enfim, de darmos o primeiro passo e o último passo para alcançar a linha de chegada, como ela fez. Os médicos, paramédicos, como vocês viram, estavam aonde? Do lado dela. E alguns pontos aqui, não, mais um vídeo, diz que ela, não, eu quero ir até o final. Quem são esses espíritos que nos ajudam e nos empurram para frente? Especialmente o nosso espírito protetor, que está diante de nós, mandando a todos esses momentos mensagens intuitivas: não desista. Estou aqui para auxiliar. Estou aqui para dar o entendimento de que você é capaz de superar suas más tendências e as dificuldades que você está enfrentando. Eu estou de posse da sua ficha de vida passada e seu planejamento para o futuro presente. Todos nós temos isto. Nós somos aqueles que o Cristo nos colocou para conhecermos uma doutrina que nos esclarece, uma doutrina que nos faz sentir que somos capazes sim de sermos melhores, que é essa doutrina que nos acolhe. Mas muitas das vezes nós somos humanos, nós somos pessoas que não temos capacidade de entender quão grande expectativa esses espíritos protetores têm para conosco. E caímos, sim. Mas não é necessário dizer que cair não é nenhum desmérito, mas sim o mérito maior é se levantar. Se levantar diante das dificuldades da vida. Por que não? Todos nós temos essa capacidade, sim. Porque nós somos dotados de resiliência. Nós somos determinados de resiliência, determinação e perseverança. Por isso que, quando Cristo nos trouxe no Evangelho de João, capítulo 16, a respeito de quantos compromissos nós assumimos, mas ele teve um compromisso maior, que foi trazer o amor que o Pai oferece a toda criatura que está diante de ti. Isso inclui todo o universo. Porque se nós somos criaturas, filhos de um mesmo Pai, o universo também está incluído, inserido também nessa matriz de Deus. Somos criaturas capazes de perceber isto. No Evangelho anterior, Paulo diz: desperta tu, o que dormes. E nós estamos despertos agora, mas ainda temos muito o que fazer para sermos melhores a cada dia. E qual a razão? As oportunidades são dadas a todos nós.
as oportunidades reencarnatórias, as oportunidades de nascer numa família, como dizemos, que nos acolhe, que primeiramente somos recebidos por alguém que nos acaricia, nos acarinha, nos dá tudo de bom, oferecendo um útero para que nós possamos renascer. E muitas das vezes nos entregamos aos desânimos. E esse desânimo, nós vamos dizer, que Jesus sempre colocou aos seus apóstolos, aos seus discípulos mais próximos, algo que está nesse capítulo de João, de 1 a 33. Eu não vou ler todo, mas que nós possamos ter alguma perspectiva do que o Jesus colocou a esses irmãos antigamente. Ele diz assim: e Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, daquilo que ele já disse anteriormente. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão. Não foi assim na crucificação do Cristo? Mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A assistência ali se alegrou pelo gesto dela. Não foi? Foi aplaudida mais do que aquele que chegou em primeiro lugar. Assim acontece com vocês agora. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente a respeito de meu Pai. Não é isso que nós estamos percebendo hoje com a doutrina espírita? Falando abertamente, sem devaneios, coisas que nós hoje temos condições de compreender. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim ao Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas. O que deu a entender? Que quando Jesus percebeu o que os discípulos estavam falando, não, estavam pensando. E eles perceberam que Jesus era capaz de fazer isso. Ler o pensamento, como ele leu o pensamento daquele fariseu que estava lá quando disse: poxa vida, pensou. Eles simplesmente comem sem lavar as mãos? E Jesus respondeu a ele: sim. Mas o que vem, o que sai da boca do homem, né, é o que está dentro do coração, mais ou menos a ponta. Quer dizer, ele leu o pensamento desse homem. Não precisou dele dizer. Então, por isso que nós podemos perceber que quando Jesus nos traz as palavras de bom ânimo, ele vem dizer isso claramente aqui. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. É claro, o Cristo sabia e sabe das nossas dificuldades em vencer esses mundos interiores. E quando ele fala a respeito de que os discípulos se espalhariam pelo mundo inteiro, ele faz menção a vários discípulos que saíram, porque foi a tarefa deles.
de estarem junto com Cristo e depois sair disseminando os ensinamentos que ele deu a eles. E um desses foi um discípulo chamado Bartolomeu, também conhecido como Natanael. E este discípulo, Bartolomeu, ele teve algumas informações a respeito dele. Ele saiu dessa região da Galiléia, foi até a Pérsia, a Índia, pregando o Evangelho. E chegou até a Armênia. Imaginemos essa criatura andando, sabe lá quando? Quanto? Porque ele não tinha disponibilidades, eram pobres. Que veículos ele usou para ir até a Pérsia, até a Armênia? Como foi dito aqui. E na Armênia ele diz que foi imolado, ele foi sacrificado. Foi pregar o Evangelho. Ele não desistiu, porque no livro, o livro Boa Nova, de Humberto Campos, narra essa história a respeito de Bartolomeu, que estava desanimado e teve um encontro com Jesus. Um diálogo muito produtivo para ele, para que ele pudesse dar esse contributo à disseminação da doutrina que o Cristo trouxe. Por que não? Quantos de nós, muitas das vezes, encontramos desanimados por aqui? Por quê? É uma doença? É uma dificuldade física? É uma dificuldade emocional? Mas quando nós ouvimos, tendes bom ânimo, eu venci o mundo, por que nós não podemos vencer? Um passinho a mais. Nós podemos ser amparados, sim, com toda certeza. Mas ela foi amparada no final da linha de chegada. Quando ela percebeu que cruzou a linha de chegada, ela se entregou. Por quê? Porque ela falou, eu venci a mim mesma. Quantos de nós podemos fazer isto? Todos nós. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos ser essas criaturas capazes de vencer. Que diferença tem ela em relação a nós? Um atleta? Sim. Ela foi treinada para isso? Ela fez seus preparativos? Sim, fez. Mas por que cargas d'água ela foi perdendo as forças no caminhar? Nós não sabemos. Quantos de nós já perdemos as forças no nosso caminhar da nossa vida quando enfrentamos dificuldades, sejam de todos os jeitos, de todas as formas? E vem alguém intuitivamente fala, tenha bom ânimo, supere, deixe de ser aquele ser que quer se entregar. Vamos à luta. E intuitivamente nós só sentimos isso. Mas muitas das vezes nós nos deixamos entregar pelo desânimo. Eu não sou capaz. Não sou capaz, não consigo. Nós somos ainda aqueles seres muito presos às coisas negativas, sem darmos importância a um ponto positivo para nos mover em frente. Nós mesmos nos acorrentamos às nossas tristezas e aos nossos problemas. E Bartolomeu ou Natanael teve esse encontro com Jesus. Entretanto, Bartolomeu era triste e vezes inúmeras o Senhor surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Eu estou lendo pequenos trechos. Quem quiser, vá no capítulo 8 do livro Boa Nova, de Humberto Campos. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família, porque consta que Bartolomeu era irmão de irmão de Pedro, e sua família se entregavam inadiáveis às fazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Olha como Humberto Campos é feliz nesse apontamento. Aproveitou alguns instantes para falar mais perto, mais demoradamente ao coração. E quando Jesus fala ao nosso coração mais perto? Quando nós estamos meditando?
sinceramente meditando? É esse momento que os benfeitores espirituais vêm até nós e falam assim: acalma-te. Por que estás desesperado por tão pequenas coisas, enquanto outras pessoas estão muito piores em situações que você? Mas a nossa rebeldia ainda diz: mas Senhor, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Vem a rebeldia. Isto empana a nossa mente, o nosso pensamento, para termos um encontro pessoal com algum benfeitor espiritual através da intuição. Muitas das vezes nós somos pessoas que freamos, bloqueamos a nossa mente para essas coisas bondosas que vêm até nós. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falasse o seu espírito sensível. Mestre, exclamou, timidamente, não saberia nunca explicar-vos porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Por aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos enganos. Não é isso que nós muitas vezes estamos vendo hoje? Porque quando nós abrimos a internet, quantas notícias negativas aparecem? Por que elas aparecem? Porque nós, por meio de uma linguagem randomizada, nós é que vamos em busca dela. E a partir daí começam a fluir as energias negativas. E nós entramos e acabamos absorvendo tudo isso e desanimamos no mundo. Porque ainda nós não temos ainda arraigado em nós a fé raciocinada, a fé inabalável, como nós espíritas sempre apregoamos, a fé inabalável que desafia a razão em todos os pormenores da vida. Mas esquecemos também que nós somos espíritos falhos, capazes de cairmos nas armadilhas que nós mesmos plantamos para nós. Porque nosso pensamento é que vai em direção àquela notícia negativa. Por isso, muitas das vezes, nos carregamos com os desânimos que o mundo, muitas das vezes, influenciou em nós. Esquecemos-nos de blindarmos a nós mesmos com o bom ânimo da boa nova do Evangelho. Como nós estamos aqui hoje? Será que nós vamos sair diferentes daqui hoje? Não sabemos. Será que nós seremos capazes de domarmos as nossas más tendências? Os benfeitores espirituais têm certeza que sim. Mas será agora, nessa atual encarnação? Aí eles não podem afirmar. Mas que um dia nós iremos sim domarmos as nossas más tendências e acordarmos definitivamente para um ambiente melhor, interior, e não o exterior. Porque o Cristo enfrentou ambientes hostis, mas ele disse: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele afirmou: eu estou no mundo, mas não faço parte deste mundo. Quantas das vezes nós podemos ir em lugares insalubres, todas as vezes que nós vamos ali e falar: a energia está tão pesada. Sim, porque ali é a energia pesada. Mas será que eu vou me contaminar com essa energia pesada ou vou sair dali, como Cristo disse, sacuda os pés e deixa a poeira naquele lugar? Porque muitas vezes nós vamos lá e levamos as poeiras e tudo mais de lá de dentro. E nós nos desanimamos, ao invés de levarmos a luz para um ambiente hostil, absorvemos as trevas e trazemos o desânimo para o nosso lar, para o nosso convívio, e deixamos de aplicar
o Evangelho e a Boa Nova dentro de nós mesmos. A nossa doutrina, a voz do apóstolo se tornara quase abafada. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isto não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-la um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem será de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Estamos recebendo essa mensagem hoje também? Como ele mesmo disse, e primeiramente, ele vai ser pregado a pequenas comunidades. Mas depois ele será pregado no mundo inteiro. O Cristo não é o nosso governador, o nosso exemplo maior de bondade e de harmonia? Porque ele vai ser simplesmente alguém num nicho pequeno, sendo que ele veio para o mundo. Será que nós vamos ser a ponto de sermos egoístas e não dividir o conhecimento e a alegria que o Cristo proporciona em nossos corações? Será que nós somos capazes de preencher o nosso vazio interior e doar às pessoas que estão ao nosso derredor? Seria egoísmo de nossa parte. Falar da boa nova, não sair pregando aos quatro ventos de palavra e boca em boca. Mas como foi dito aqui, através do exemplo das nossas mudanças interiores. Somos capazes de estarmos desanimados, sim, por que não? Por quê? As adversidades da vida foram feitas para nos testar a resiliência, a perseverança. Mas somos capazes, sim, de resolver isso? Somos. Quanto tempo nós não sabemos, porque o progresso é individual, é cada criatura. Há um livro de André Luiz chamado Sexo e Destino, onde o espírito que narra, que é o personagem principal, o irmão Félix, no final de todas a trajetória toda, eu vou contar o final também, porque para que o exemplo seja completo, mas vale lerem esses livros como a série de André Luiz, porque na história fala-se a respeito de um espírito, Álvaro, que foi o pivô de todo o drama decorrido no livro. E aí, irmão Félix diz, vocês devem estar perguntando, onde está Álvaro? Todo mundo fica surpreso, a equipe que o André Luiz estava lá. E ele disse, Álvaro sou eu. Estranho, né? Um espírito já que tinha um cargo de uma certa hierarquia, por mérito em nosso lar, foi o espírito causador de todo o drama que se desenrola no livro. Mas qual foi a atitude dele? Voltou para auxiliar no plano espiritual todos aqueles que ele acabou prejudicando, resgatando alguns, e depois reencarnou como neto daquela pessoa do que ele mais prejudicou. Resiliência, perseverança e, acima de tudo, a atitude de mudar as suas más tendências. Quanto tempo demorou isto? Porque o livro narra que esse assunto, esse drama começou na Guerra do Paraguai, que foi 1883, alguma coisa assim. E o livro foi escrito em 1942. Se formos fazer as contas, dá uns 80 e poucos anos.
Um espírito que foi totalmente aquele que liberou o seu ódio, o seu rancor, todas as atitudes que provocou esse drama, em poucos anos conseguiu libertar-se, crescer no plano espiritual e depois reencarnar para desfazer os seus desenganos com aquela pessoa que ele mais prejudicou. Por isto, não tenhamos nenhum medo de estarmos desanimados, mas tenhamos a certeza que o nosso ânimo será aquele capaz de nos libertar de muitas coisas que porventura ainda possam nos prender a atitudes que porventura estejam nos machucando por dentro. São atitudes que nós devemos levar para a nossa vida toda. O espírito é imortal. Os últimos passos que essa atleta deu demonstra que ela deve ter reunido todas as forças, superando todas as adversidades do seu próprio corpo, não de ninguém, dela mesma. E isto cabe a cada um de nós que aqui estamos, superar as nossas más tendências, entregarmos no amor a nós mesmos, dizendo: eu sou capaz, sim. Vou melhorar as minhas más tendências, buscar combater as minhas tristezas e os meus males para que eu possa olhar o outro com alegria e ele perceber que verdadeiramente eu estou alegre e não fingindo. Para fazer uma pose X, possamos nós, com o ambiente que nós estamos vivendo neste momento, trabalharmos aquilo que há de mais caro em nós, que é a nossa tendência para o bem. E nós vamos perceber que somos capazes, porque com bom ânimo que o Cristo nos trouxe, com este amor infinito que Ele tem para conosco, sim, podemos ter bom ânimo, porque vencer a nós mesmos é o nosso maior desafio. E que Jesus nos abençoe, nos dê a oportunidade de criarmos em nós resiliência, persistência e, acima de tudo, amor a nós próprios. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a este amigo maior que é Jesus e aos nossos benfeitores que tanto nos acolhem neste momento, dando a cada um de nós aqui presentes, Pai, o carinho, o abraço fraterno e o pensamento do bom ânimo, para que vençamos aquilo que ainda nós temos tanto de combater, que são as nossas angústias, as nossas dores, e acima de tudo tenhamos a capacidade de sermos nós mesmos capazes de vencer as nossas lutas interiores. Que a Tua paz nos envolva, hoje e sempre, que assim seja. Vamos passar para o passe, lembrando a todos que o passe não é obrigatório, né? E estejam tranquilos que vão ser chamados, tá bom?